Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Cosimo e do Filipe para participar nestes encontros que acabaram por, lá está, demorar mais tempo e serem moldes diferentes. Obrigada também ao Bruno pelo que teria sido um espaço físico e agora é um espaço virtual. E obrigada, Filipe, Bruno e Cosimo, pela introdução e apresentação que fizeram. Portanto, como o Filipe disse, vou falar sobre o trabalho que desenvolvi durante o meu doutoramento na Universidade de Westminster, em que abordei precisamente essas questões do arquivo, da memória e como é que essas questões podem ser abordadas através da fotografia, através da performance. Para tal, vou começar por mostrar imagens, vou partilhar convosco aqui a minha apresentação e não estou a partilhar o ecrã certo. Estou a partilhar o ecrã certo? Eu creio que sim, Ana. É um PowerPoint? Okay. Sim. Sim? Está. Ok. Então, o trabalho, como o Filipe bem disse, chama-se The Archive is Present, portanto, o arquivo está presente e que eu, para esta apresentação, transformei numa questão, não é? Será que o arquivo está realmente presente? A investigação começou pelos álbuns da minha família, portanto, ambos os lados materno e paterno. Ambas as minhas famílias tinham bastante, portanto, um arquivo de imagens fotográficas e de álbuns de família bastante extenso, o que me deu realmente muito material para esta investigação e para o meu trabalho. Portanto, do lado paterno, a minha família viveu sempre em Portugal, na região de Lisboa, e do lado materno, a minha família, portanto, os meus avós maternos foram viver para a Índia, que era então a Índia portuguesa, em 1951, onde ficaram até 1961, que coincide também com o fim da Índia portuguesa. Posteriormente foram viver para Moçambique, em 1962, onde ficaram até 1975, que é uma data também importante, não é? Mesmo após o 25 de Abril e a independência das colónias portuguesas em África. E, portanto, estas datas, obviamente, que têm uma relevância não só para a história da minha família, mas também para a história de Portugal. E eu escolhi precisamente analisar imagens que fossem, portanto, neste período temporal, entre 1940 mais ou menos até 1975, para tentar então investigar e tentar descobrir que informação é que poderia estar contida nessas imagens, nesses álbuns e embora nesta apresentação eu vou começar pelo fim, portanto eu vou começar por vos mostrar onde é que eu acabei e vou andar ao contrário, portanto explicar-vos um bocadinho qual é que foi o meu método de trabalho também, e explicar como é que eu parti daquelas imagens de arquivo que vos vou mostrar e cheguei a este trabalho, não é? Qual é a relação destas imagens com as imagens do arquivo? Na investigação eu foquei-me sobretudo na imagem das minhas duas avós, portanto era a questão que mais me interessava e aliás tem sido a questão que mais me tem interessado ao longo do meu trabalho, as questões da representação das mulheres, como é que nos podemos representar através da fotografia, no meu caso particular, como é que essa representação pode ser feita usando o meu próprio corpo, através do autorretrato e, como o Filipe disse muito bem, esta questão da performance, a performance para a câmara, não é? A performance para a fotografia, que se tornou realmente muito claro nesta investigação e neste processo de pesquisa ao longo do doutoramento. Se tornou muito claro para mim que realmente era uma parte já intrínseca do meu processo e do meu método de trabalho.
no fundo, aquilo que eu acabei por fazer também foi mostrar um pouco como é que este processo performativo foi desenvolvido. E é isso que eu vos vou mostrar. E aí é que entra portanto, este aspecto da performance que, se tivesse acontecido em março deste ano, antes da pandemia, seria ao vivo no espaço do Ateliê de Lisboa e que hoje será então mostrado aqui via vídeo. Portanto, eu não vou fazer a performance ao vivo neste momento. O que eu escolhi fazer foi pegar numa performance que eu já tinha filmada e fazer uma intervenção sobre essa performance através de texto. Portanto, aquilo que eu vou fazer é ler um texto que vou ler de resto em inglês, portanto, essa parte da performance vai ser em inglês, não em português, em que eu explico um pouco então como é que todo este processo se desenvolveu. No fundo, estas imagens contêm todos os aspectos que eu fui investigando e que fui descobrindo naquelas imagens das minhas avós que estavam nos arquivos e nos álbuns de família. O aspecto da performance surgiu também a propósito de uma exposição que o Centro de Investigação no qual eu estou, da Universidade de Westminster, portanto, uma exposição em que o tema chamava-se Hyphen, an Exposition Between Art and Research, em que era precisamente o propósito de mostrar como é que se pode fazer uma exposição em que se mostre não apenas o resultado final da investigação, mas como exatamente é que é feita uma investigação a nível do doutoramento visual. Como é que é feita essa investigação, que não é uma investigação puramente teórica, e então foi o momento em que eu decidi, eu vou mostrar como é que eu faço, como é que o ato da performance acontece e qual é que é a relação direta com as imagens, portanto, como é que isto tudo acontece. Portanto, aqui é uma imagem dessa exposição, onde tinha também estas 3 imagens e que tem também este lado performativo. E esta é uma outra imagem da exposição do doutoramento, em que estão estas imagens que acabei de vos mostrar e que compõem o resultado final do projeto The Archive is Present. E vou então mostrar-vos o vídeo em que vou então fazer a minha intervenção em inglês. Portanto, preciso só de partilhar. A performance ao vivo tem um elemento que é o elemento do silêncio, que obviamente numa situação em que nós estamos, não é? Cada um no seu sítio, olhando, vendo, observando isto hoje através de um ecrã, funciona obviamente em moldes muito diferentes. E daí eu ter resolvido fazer também esta intervenção, mas vou deixar alguns espaços para o silêncio também, que acho que também é muito importante e também é um bocadinho metafórico nesta relação com o arquivo, em que realmente quando investigamos arquivos temos de ter muita atenção aos silêncios que neles encontramos.
Growing up, I remember feeling I was different. Not completely, but in many ways. Most of my friends were religious. I was not. There were slight differences, such as the food we ate. I remember conversations between my parents, who happened to have been born in the same year, 1953, talking about their childhood or teenage memories, the books they read, the songs they heard. They were never the same ones. It was as if they were foreign to each other, growing up not just in a different place, but in a different time. I remember my mother used to refer to them, they, the Portuguese. What I found odd about this is that I am Portuguese, and so is she. I didn't grow up conscious that there had been a dictatorship or that it had lasted as long as it did. I remember celebrating April 25th as a celebration of liberty, a release from something bad and constrictive. One of the first memories I have learning about Salazar was in the kitchen, making cookies with my mom, using the famously named cooking utensil, the Salazar spatula. Although not a uniquely Portuguese cooking item, it was baptized with the dictator's name for its purpose of scraping bowls and avoiding waste. For me, the images in the family album contain a promise of revelation. Not long ago, someone asked me why I was writing about my grandparents' family albums. I thought about it for a moment deeply. I grew up listening to all these stories from different places and a different time, but I do carry these memories inside me, even if they are a second generation memory. I suppose I needed to grasp them, to understand them, even if they are second generation, second-hand memories. Perhaps to pass them along to future generations. They are part of me, part of my identity, my history, and the history of my country. The grandmother I was closest to was Gisela, my mother's mother. I was never very close to Antonieta, who my mother never got along with very well. Their discordance was the result of a cultural shock between them, between the imprint of dictatorship and life in the overseas territories. When I reached my teenage years, communication with Antonieta became harder, as if there were a huge gap between us. I interpreted as her simply not liking me that much, or that I was just too much like my own mother. This work made me understand Antonieta and helped me come to terms and make peace with her. It did bring us closer together, as she actively participated in my research by patiently identifying everyone in the family albums, and sometimes identifying who the photographer of album photographs was. At other times, she would tell me the stories that cannot be seen in the photographs. Metaphorically speaking, to understand and make peace with Antonieta is making peace with my country's past. Understanding it
identifying with it, and then disidentifying and breaking away from it. My country's past is no longer a foreign language. Understanding why Antonietta was the way she was made me understand where I came from. I have had a liberty and freedom she never had. The family album is not innocent. It contains the imprint of the dictatorship and how it was lived by these women, Antonietta and Gisela. I had to look at my grandmothers to understand myself, where I came from. The heritage left by a patriarchy, especially from a dictatorship that was so subduing of women. My parents' culture, which directly influenced my upbringing, was the result of their parents' experiences. My grandparents lived in a dictatorship for 48 years, whilst my parents lived through this regime for 21 years. Although I never experienced any of it directly, the cultural and social imprint shaped my identity and those of my generation. My grandmothers, in a way, were the key to answering questions and to understanding the effects of such a long dictatorship in the succeeding generations. I'm looking at how the cultural heritage has been passed on to my generation, especially women of my generation. How that has constructed the identity of women of the post-April 25th generation. I am an example of a woman whose upbringing was directly influenced by my own country's dictatorship and colonial past. Placing myself in and as the other was essential and crucial to understanding the archive and to investigating what the poses meant. My work on photography and performance from an existing archive becomes a new archive. First and foremost, because it is a development of the indexical and iconographic qualities found in the family archives. And secondly, because doing so through performance, which is photographed, goes back to the same qualities, photographic, of the original archive. A new critical archive is created. This archive of the iconography of the original archive, consisting of acts of performance, is an index of the original family archives. The essential defining gestures that translate a story of dictatorship. What was originally found in the archives is conveyed in the new images without the need for the presence of the actual archive photograph. During the process of this investigation, the original images, the family album photographs, slowly disappear from the frame.
What remains is the gesture and the pose contained within the family album photographs. The analysis of the two families' albums as a method of juxtaposition between two women living in the specific case of the dictatorship with highly iconographic and visual propaganda. Bodily memory is precisely what is evoked in the performances for the camera. The analysis and study of the archive images of Antonieta and Gisela revealed that within their pose and gesture was also a female construct of society, that within their gestures was also society's imposition on the body, and more importantly, that those poses contain a history of dictatorship. By mimicking, embodying, and repeating those same gestures, the referent is transported and recreated into something else. A sort of filtering down occurs, taking all the layers and leaving only the essential contained within them. There are many truths, and all of them contribute to the memory and writing of history. All narratives, even opposing ones, need to be voiced so that no part of history, no matter how small, is forgotten. Artists intervene in the limbo. In the moment between, when collective memory still exists, my work performs in this limbo. My second-hand memory, together with the photographic proof of a recent yet traumatic past. My own body acts as an active participant in the retelling of a story that is not only mine, but that of many women of my generation. Hopefully, it may help them as well to come to terms with our country's past and make it no longer a foreign one.
Portanto, agora vou voltar a falar em português. Portanto, de facto, a performance, não é? E, a fisicalidade, que embora é algo que sempre acompanhou o meu trabalho, a partir do momento em que essa performance foi feita perante uma audiência em público, não é? Ao vivo, foi realmente uma experiência muito diferente. E tenho que confessar, surpreendente para mim também, porque embora seja muito familiar para mim, não é, o facto de estar em frente à câmara, de repente ter a reação das pessoas que estavam naqueles sítios após a performance virem falar comigo, isso para mim foi realmente uma novidade e uma descoberta, e confesso que espero que a pandemia acabe o mais rapidamente possível, não só por todas as razões mais que óbvias, mas gostava muito de retomar, agora que tomei o gosto, gostava muito de retomar e voltar a fazer performance ao vivo. Portanto, esta performance do The Archive is Present já aconteceu em duas situações, portanto, uma nessa exposição que referi do Centro de Investigação Hyphen, em Londres, no espaço Ambica P3, e estas imagens que estou a mostrar agora foram, tanto em junho de 2019, no Porto, no âmbito de uma sessão de encontros organizada pela plataforma Archivo. De facto, o elemento da performance ao vivo, e este é um excerto filmado precisamente nessa exposição no espaço Ambica P3, em Londres, amavelmente filmado pelo David Bate, que estava a assistir também. E realmente esta experiência de estar portanto, a executar estes gestos, que foram um processo muito longo, já vou falar um bocadinho mais também sobre esse processo, realmente em que parto das imagens de arquivo, como demonstrei agora também aqui na performance, expliquei um pouco também. Portanto, partindo destas poses e tentando descodificá-las um pouco, apropriando-me também delas fisicamente. E já vou falar um bocadinho mais também sobre como é que esse processo acontece, mas vou falar um pouco também acerca desta imagem em particular, porque o meu trabalho também passou muito por uma análise de imagem, e portanto vou falar um bocadinho sobre esta imagem também. Houve algo de revelador nesta imagem, no modo como é uma imagem icónica, talvez devido à pose de Antonieta, a minha avó, e o objeto que ela segura. Está em pé, ligeiramente inclinada para a esquerda, segurando uma vasilha de água. Na sua cabeça um lenço. Mas o modo como o lenço está posto na sua cabeça, não demasiado apertado, tem algo de estranho. O joelho esquerdo, ligeiramente dobrado, cria uma curva no seu corpo. Uma mão segura a vasilha de água, a outra está na sua anca. Está em pé, num balcão daquilo que parece ser uma casa no campo. A paisagem vê-se até ao horizonte. Ao seu lado, uma gaiola com um coelho, feita de madeira e rede de capoeira. Antonieta veste um vestido de tom claro, mangas curtas, até ao cotovelo, e um cinto que condiz com o vestido. Sandálias de plataforma. A fotografia tem uma inscrição nas costas que identifica o local. Rinchoa, 1944. Existe também o negativo desta imagem e outras duas fotografias de duas mulheres nesta mesma pose. Antonieta olha diretamente para a máquina. Podia ser uma pose típica de um estúdio de fotógrafo ou uma fotografia etnográfica,
mas por causa da sua localização, na casa onde os meus avós costumavam passar fins de semana, com família e amigos, na Rinchou, perto de Sintra, o fotógrafo será provavelmente um amigo ou alguém da família. Ela frange ligeiramente as sobrancelhas, provavelmente por causa do sol, e tem uma espécie de... não é bem um sorriso, como se não estivesse propriamente muito confortável naquela pose. Esta pose específica e os seus objetos remetem para a fotografia etnográfica e rural. São típicas de fotografias rurais e regionais de mulheres camponesas que carregavam as suas vasilhas de água de e para as fontes. Vemos muitas imagens como esta no livro de Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, de tipologia idêntica, mulheres de lenço na cabeça, segurando cestos ou potes de barro. Podemos dizer que são fotografias de cariz etnográfico. Então esta imagem de Antonieta mimetiza esta imagem etnográfica. Será que era a intenção do fotógrafo recriar esta etnografia, inseri-la no álbum de família? A política do espírito do Estado Novo tinha a intenção de criar uma nova identidade portuguesa baseada no reaportuguesamento, que era também criado através desta iconografia, esta nova identidade portuguesa que seria construída através da história de Portugal, do Império Português e da especificidade e ruralidade de cada região do país, folclore e ícones etnográficos. Era uma espécie de retorno às origens da verdadeira identidade portuguesa, através da iconografia fotográfica e propaganda. Esta iconografia, visível também na exposição do mundo português, tornou-se de facto parte dessa identidade, juntamente com outros símbolos que passaram a ser símbolo de Portugal até aos dias de hoje. Esta fotografia, de Antonieta em particular, assim como outras, é um exemplo de como a máquina de propaganda do Estado Novo usou a iconografia e se imiscuiu no álbum de família. De facto, foi Mário, o meu avô, marido de Antonieta, quem tirou esta fotografia, quem dirigiu toda a cena. Mesmo agora, quando ela me falava disso, não parecia mais emocionada do que aquilo que aparenta na imagem. Com o facto de que o seu marido controlava e dirigia todas as fotografias. Quando descrevi algumas das outras fotografias, contou-me como Mário gostava de pôr toda a gente em composições geométricas para as fotografias. Claro que a minha visão e interpretação desta imagem seria muito diferente sem o conhecimento que Mário era autor da fotografia. Ainda para mais que tinha sido a sua ideia tirar esta fotografia com estes elementos e esta pose, e que fora ele quem dirigira completamente esta cena. O facto de ele ter decidido fotografar Antonieta nesta pose. O vestido de Antonieta, assim como em todas as outras imagens do álbum de família, está completamente abotoado, até ao último botão, rente ao pescoço. O vestido ligeiramente abaixo do joelho e os seus sapatos, embora sandálias, tapam grande parte dos seus pés. Não é de todo uma fotografia típica de família, nem mesmo uma maneira comum de um marido retratar a sua mulher. Esta fotografia demonstra como a propaganda do Estado Novo se imiscuiu no álbum de família e como, de facto, criou uma fotografia e uma iconografia para o reaportuguesamento. E agora então vou mostrar-vos alguns dos arquivos de família e falar-vos um pouco sobre como é que desenvolvi todo o processo desta análise dos álbuns e como é que acabei naquelas imagens que mostrei inicialmente.
Este é um dos álbuns do lado paterno, portanto, onde encontramos imagens de Antonieta. A análise dos álbuns passou por duas fases distintas. Numa primeira fase, é feita uma seleção a partir dos álbuns. Este álbum, como aliás conseguimos ver aqui, que tem a Nau Portugal, e era um álbum comemorativo da exposição do mundo português, onde conseguimos também ver algumas imagens que eram provavelmente compradas também na exposição e que estão intercaladas com imagens de passeios e imagens, retratos da família. Portanto, o critério usado foi, primeiramente, através dos álbuns, selecionar imagens das minhas duas avós. Portanto, do lado dos álbuns da família de Antonieta e também dos álbuns de Gisela. Portanto, identificando quais as imagens que, portanto, sobretudo das minhas duas avós, de Antonieta e Gisela, identificando que imagens é que podiam ter, tanto em termos de postura, da atividade que elas estariam a fazer, a roupa que usavam, que pudessem de alguma forma ter alguma relevância para serem estudadas. Depois as imagens selecionadas foram digitalizadas e depois impressas para que pudessem ser manuseadas e reordenadas de uma outra forma, mantendo assim os álbuns e os arquivos de família intactos. Alguns álbuns são arquivos como este, provavelmente organizado pelo meu avô, que está organizado de uma forma um pouco bizarra. Por exemplo, este diz, um bocadinho de luz, Mãe Antonieta, com 2 filhos. Portanto, a própria forma como estas imagens eram organizadas era já... Peço desculpa, eu tenho de focar para cada uma das imagens. A forma como as imagens eram também organizadas nesta caixa de sapatos, não é? Nestes envelopes, era também uma forma já bastante arquivística de organizar, que foi bastante interessante, e eu tentei sempre mantê-los exatamente no mesmo sítio e na mesma ordem, daí o método de scanar e imprimir todas as fotografias. Porque depois desse processo de
passar pelos álbuns, o método que eu usei de investigação foi criar um índice iconográfico, onde eu tivesse estas imagens e pudesse reorganizá-las. Portanto, a primeira fase antes foi colocar todas estas imagens que eram impressas por ordem cronológica. De um lado Antonieta, do outro lado Gisela, e organizá-las de forma cronológica. E depois tentando criar justaposições em que as minhas avós estivessem a fazer a mesma atividade, com roupa parecida e sempre, portanto, mais ou menos na mesma, portanto, no mesmo ano. Por exemplo, esta aqui é da minha avó Gisela e é tirada em 1947 e esta da Antonieta de 1945. E à medida que fui investigando estas imagens, que são também identificadas tanto com o nome e com quando tem alguma identificação no verso, nas costas da imagem, porque é uma informação muito importante quando estamos a tratar de arquivos. Muitas vezes descobrimos imensa coisa por aquilo que as pessoas escrevem nas costas das suas fotografias. E foi através destas justaposições, criando uma comparação entre estas duas mulheres, que consegui desvendar muitos mistérios e descobrir muitas histórias. Portanto, esta foi a primeira fase de investigação do arquivo, em que crio estas justaposições entre Gisela e Antonieta. Aliás, nas relações entre marido e mulher, uma série de fotografias em que são retratados, como algumas das que mostro na performance e nas imagens que posteriormente fiz. É muito curioso ver esta relação, como nestas duas imagens, também é muito curioso esta relação entre marido e mulher, honesta aqui. As representações de família. Numa segunda fase, as imagens numa segunda fase, voltei novamente a pegar nos álbuns. Mas desta vez, analisando-os em separado. Foi uma espécie de revisitação dos álbuns, que nesta altura já eram muito familiares, mas como aquilo que eu procurava neles eram já coisas tão diferentes, acabei por vê-los de uma forma bastante diferente. A intenção neste revisitar do álbum era tentar, portanto, analisando os álbuns de Antonieta e de Gisela em separado. O objetivo era tentar encontrar tipologias que indicassem as diferenças entre a vida nas diferentes localizações geográficas em que estas duas mulheres viveram e a forma como era feito peço desculpa isto. A forma como era feito era tentando descobrir tipologias, portanto, tentando descobrir imagens que de alguma forma, vou mostrar aqui de novo, no índice iconográfico,
portanto está dividido nestas duas partes, que de alguma forma, pela sua repetição, mostrassem de alguma forma uma tipologia que permitisse essa análise através da repetição, que me permitisse perceber que diferenças é que se encontravam na forma como as fotografias eram tiradas, nas relações entre as pessoas retratadas, nas poses, nas composições. E realmente foi aqui nesta fase que descobri algumas das coisas que vos falei há pouco, em relação a esta influência de toda a iconografia e devido à fortíssima propaganda visual do Estado Novo e da política do espírito, que realmente teve um impacto fortíssimo nas imagens e que encontrei realmente muitas provas e muitas imagens em que isso demonstra. Por exemplo, esta chamei-lhe W, porque em todas as imagens a composição em que as pessoas são fotografadas formam um W entre elas. Descobri uma série de coisas curiosas que estão intimamente relacionadas com a exposição que as pessoas tinham à forte propaganda visual do Estado Novo. Não era só uma questão, não eram só questões ideológicas, obviamente muito também sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres, não é? Que eram designadamente o papel como a mulher ser o pilar da sociedade, não é? O pilar do lar. E que Salazar dizia que o lugar da mulher era em casa, e realmente nestas imagens conseguimos ver esse papel frequente da mulher. Passando aqui um pouco à frente. Agora, a família Gisela, e em como as imagens são muito diferentes, como essas composições, não só os sítios, obviamente, onde são fotografados, mas como a forma de posar para as imagens é bastante menos dirigida e encenada. Como nessas imagens há uma certa descontração que não encontrei de todo nas imagens dos álbuns de família de Antonieta. Posteriormente, e se calhar conseguem ver algumas das imagens que fazem parte dos atos performativos depois para a máquina fotográfica, não é? Esses atos de performance, em que partem então de muitos dos gestos que são aí encontrados, criando então esses atos de performance. Mostrar-vos também, aqui partindo da minha tese, em que faço também uma análise e um paralelismo entre algumas das imagens que encontro no arquivo, como esta, por exemplo, que está aqui apenas um excerto, uma parte da imagem, não é? Um reenquadramento da imagem, com uma imagem
que fazia parte portanto, das imagens oficiais da exposição do mundo português de 1940 e em como realmente essa mise-en-scène, essa forma de fotografar e de compor as imagens estava realmente muito presente no álbum de família. Aqui também uma outra imagem da minha avó e esta aqui é uma outra imagem do álbum 1940, álbum Portugal 1940. Ou esta, um passeio em família da minha avó com os seus pais, na qual, aliás, mostrei a página onde ela está, onde tem muitas imagens de cruzeiros. E aqui uma imagem do acampamento de verão da Mocidade Portuguesa Feminina. E realmente estes aspectos que encontrei nos álbuns e todos estes indícios da propaganda e das poses, não é? Nestas duas mulheres, estas poses de Antonieta e Gisela, e como as poses, a forma como elas posavam para a fotografia, as composições que as imagens têm, não é? Muitas vezes fotografadas pelos maridos de ambas, que são completamente diferentes. E foi precisamente através destes pequenos gestos, destas poses, que eu consegui descobrir e investigar, depois fazendo então este paralelo, como vos mostrei agora também, com imagens de propaganda e do Estado Novo, em que realmente este gesto conta uma história, e é uma história que não é só uma história da minha família, é uma história que é a história de Portugal, é uma história do país, é uma história sobre a vida das mulheres. E aqui, como conseguem ver nesta imagem, falo agora um pouco deste processo, voltando aos atos de performance, partindo daquelas imagens, partindo do arquivo. É depois um trabalho de performance, é um trabalho de corpo, é um trabalho de tentar apropriar-me dessas poses e desses gestos. Algumas foram extremamente difíceis, porque realmente o gesto está muito ligado à memória também, não é? Está muito ligado a toda uma linguagem, uma postura. E aqui nesta imagem é um exemplo de, isto não é a mesma imagem, portanto isto é a mesma pose fotografada muitas vezes, isto é uma pequena parte, portanto eu na realidade eu fotografei até a exaustão e posei até a exaustão, portanto foi mesmo um ato de repetição e é precisamente esse processo do método para a performance, não é? Sendo uma investigação de doutoramento, há toda uma metodologia que foi bastante bem desenvolvida e começa precisamente nessa mímica, que é aquilo que vocês veem aqui, que parte de imagens, não é? Como por exemplo esta, e parte precisamente dessa repetição. Portanto, começo por uma mímica, passando a um ato de repetição desse gesto, até eu achar que estou exatamente a fazer o gesto e estou exatamente a repetir o gesto. E depois dessa repetição do gesto, há então a parte da corporificação ou incorporificação desse gesto. E a partir daí, então, uma desconstrução. Como se, não é? Temos uma imagem que é um momento fixo no tempo, por exemplo, da minha avó, aqui Antonieta, e no fundo este ato eu estou a continuar, é uma continuação daquele movimento, mas é uma continuação daquele movimento
com um olhar crítico, com um olhar de quem já conhece a história. E estas imagens e estas interpretações destes gestos que partem destas imagens vão se transformando noutra coisa, mas vão se transformando noutra coisa que tem sempre lá também esta história e tem sempre este gesto, tem sempre a memória no corpo deste gesto e destas histórias.